voltamos, meu povo! Estamos aqui com o Gazeta Esportiva recheado de atrações para você. Eu não posso falar nada do Corinthians agora porque o meu diretor, o Fini, não deixa e eu tô muito triste. Hoje ao meu lado estão os meus queridos Celso Cardoso! Olá, boa noite! E o Chico Lang! Vai falar muito, né, Chicão, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Só quero falar uma coisa. Obrigado, Cássio, né? Que foi o único que não decepcionou. Putz, nem me fala, Chico. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar muito da derrota nos pênaltis do Corinthians na decisão da Copa do Brasil. Nós temos uma cobertura completa do jogão no Maracanã, porque nós estávamos lá, em loco. Então a gente vai mostrar tudo lá no Rio de Janeiro para vocês. O programa hoje tem também a partida do São Paulo contra o Coritiba. Já o Palmeiras está com a cabeça no duelo do fim de semana do Brasileirão. Então a gente vai... mas volta depois dessas dicas. Te falo. Já voltamos, meu povo. Começamos com a reportagem da grande final da Copa do Brasil. O Thiago Salazar marcou presença no Maracanã e traz tudinho agora pra gente. Uma final entre Flamengo e Corinthians faz até o Maracanã parecer pequeno. Antes da definição da Copa do Brasil 2022, teve tentativa de invasão. Lá dentro, 68.097 pessoas geraram uma renda de mais de 11 milhões de reais. A ansiedade era grande, principalmente para entender como o Timão jogaria com Lucas Piton na vaga de Adson. Não funcionou. Piton foi mal, levou o cartão e saiu no intervalo. E o Flamengo precisou só de 7 minutos para inaugurar o placar. Arrascaeta tirou Gil da área e Pedro aproveitou o espaço para estufar a rede. O Timão tentava nos chutes de média distância, mas se livrou do segundo gol. Gabriel estava um pouquinho impedido. Com o Adson em campo, o Corinthians melhorou na etapa final. Aliás, com o tempo, a equipe de Vitor Pereira foi ficando cada vez melhor, empurrando os rubro-negros para trás, até Roger Guedes, embaixo da trave, mandar por cima do gol. O Flamengo teve 2 contra-ataques para sair do sufoco. Cássio salvou um e o impedimento de novo frustrou os cariocas. A pressão de quem teve mais a bola, de quem finalizou e desarmou mais no jogo, surtiu efeito. Giuliano deixou tudo igual novamente. Veio o apito final e o clima era de euforia e confiança na Fiel. Imagine então, depois de Cássio pegar o primeiro pênalti, Felipe Luiz parou no gigante. Mas Fagner, na 4ª batida, ressuscitou o Flamengo. O clima se inverteu de vez quando Matheus Vital, na 7ª cobrança, isolou por cima do travessão. Começar pedindo desculpa aí pela torcida, para a torcida. Infelizmente, só erra quem bate, né? Eu dei a cara a tapa ali. Infelizmente, eu não consegui converter. A responsabilidade pelo gol do título coube ao carismático Rodinei. O que passou pela minha cabeça, quando eu vi o Cássio no gol, fiquei com vontade de virar para a direita e ir pro banheiro pedir para outro bater. Aí está, Flamengo campeão da Copa do Brasil nos pênaltis. E agora o Corinthians vai ter que jogar para lutar por uma vaga Libertadores da América no meio do Campeonato Brasileiro. Corremos, lutamos, jogamos, encostamos o Flamengo lá atrás, criamos muitas dificuldades. Aqui calamos o estádio, Durante algum tempo eu percebi que eles estavam com medo de perder o jogo, porque o jogo podiam ter perdido o jogo. E depois acabaram por ser felizes nos penaltis. A torcida acho que deve estar orgulhosa, como eu estou orgulhoso também da equipa, dos jogadores. Mas infelizmente o futebol tem coisas que você não consegue controlar, e numa decisão de pênalti emocional, treino, sorte, são detalhes que fazem parte do jogo. Dói, né, da derrota, ao mesmo tempo você sente um orgulho de ter feito um grande jogo.
de mesmo com o Maracanã lotado, contra uma grande equipe, você realmente ser superior e buscar o gol. Acho até que poderíamos ter virado o jogo no segundo tempo. Enfim, a gente fica triste, gente, como eu falei, a gente vai chorar muito hoje, vai ficar chateado e amanhã já tem que estar pensando no jogo de sábado. O pior possível, né? A gente não pior possível por desmerecer o Flamengo, que é outro sentido, mas o pior possível pela dedicação, pelo empenho, pela torcida, pelo torcedor corintiano, por nós jogadores que tentamos e nos preparamos para... Se dedicamos da melhor maneira possível e aí você perde um título nos pênaltis. É duro, mas, cara, amanhã é um novo dia. Lógico, né? Esse sentimento é de tristeza, mas também de muito orgulho. Foi o que eu falei para eles lá dentro. Eu tenho certeza que o corintiano, eu como corintiano, com esse sentimento, esse torcedor, tenho certeza que o torcedor está orgulhoso do que o time fez nas finais. Cássio ficou com o prêmio de melhor goleiro, Giuliano foi o artilheiro e Arrascaeta o bola de ouro da Copa do Brasil. Hoje não era para nós a pena, mas alguma coisa boa virá. Alguma coisa virá porque Deus não dorme, né? Deus não dorme. Para mim Deus não dorme, está sempre, pode cochilar, não é só com o olho fechado, mas não dorme. VP não perdeu a fé, mas nessa quarta-feira o banho do campeão quem levou foi Dorival Júnior e o Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Parabéns, Flamengo, né, Chico? Mas, parabéns, Corinthians. Caiu de pé, né, Chico? Não, antes de dar os parabéns para o Corinthians, que realmente mostrou um futebol muito bom no segundo tempo e merecia esse título, eu quero apontar algumas coisas que levaram o Corinthians a perder esse título. Primeiro, o senhor Vitor Pereira entrou em campo com o nosso querido Lucas Piton. Lucas Piton não fez uma jogada certa. Ele tinha até espaço para fazer e não conseguiu, porque ele é ruim. Ele não serve para jogar no Corinthians, gente. Não serve. É uma invenção de última hora que aconteceu e o Vitor Pereira apostou no cara. Errou. Ontem você já sinalizou isso aqui no programa. Você baixou a cabeça na hora que falaram do Piton. O Celso também concordou comigo. O que ele tinha que fazer? Ele reforçou o lado esquerdo do Corinthians para evitar a descida pelo lado direito do Flamengo. Quando, na verdade, o gol do Flamengo sai pelo lado esquerdo, que era o lado perigoso. É onde encosta o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro fez o gol. Quer dizer, ele não teve visão de jogo, técnico horrível. Segundo tempo, o que aconteceu? Ele colocou o Adson. Só o Adson entrando em campo e tendo a atitude de ir para cima do Felipe Luiz, o Felipe Luiz já se acanhou e não desceu mais, nenhuma descida ele deu. Aí ele foi percebendo, foi trocando os caras e reforçou o Corinthians e o Corinthians amassou o Flamengo. Vamos falar a verdade. O Flamengo fez 2 gols que foram impedidos e corretamente anulados. Quero me penitenciar aqui porque o Luiz... Isso. Não. Eu estou falando do Flamengo. O Flamengo fez 2 gols, o VAR anulou. E eu quero me penitenciar aqui com o juiz, que eu disse que o juiz ia prejudicar o Corinthians. Não prejudicou, pelo contrário, foi justo. Isso. Anulou 2 gols do Flamengo. Aí o Corinthians foi para cima. E o Roger Guedes, como vocês viram aí, perdeu um gol, que vou te contar uma coisa. Nem eu, com 68 anos, e aumentei de peso, estou com 108, perdi esse gol, cara. Quem? Não dá para perder esse gol. Não dá para perder um gol desse. Roger Guedes. Bom, aí vem o gol do Giuliano, empate e vão para o pênalti. Cássio defende o primeiro. Você fala, bom, agora vai. Né? Agora vai. Nossa. A sucessão de cobranças do Corinthians foram perfeitas, né? Foram perfeitas. Me lembra aí, Celso, acho que o primeiro quem bateu foi o Fábio Santos, o segundo quem bateu foi o Giuliano, o terceiro foi o Renato Augusto e o quarto foi o Fagner. Aí que tá. O quinto, nós acertamos com o Yuri Alberto. Esse quarto não podia ser o Fagner. Não podia ser o Fagner. Por que não podia ser o Fagner? Mas é o cara experiente, né, Não, não é isso. Tinha que ser o Gil ou o Balbuena. Que são os zagueiros. Dois becão, que o goleiro não sabe como é que eles batem. O Gil bateu um pênalti de bereba, que ele fala que pegou no tornozelo contra o Boca e classificou o Corinthians para a Libertadores. Lá no Boca, lá no campo do Boca, lá na Bombonera. Então deveria ser sim o Gil ou o Balbuena.
Não, colocaram o Fagner. O Fagner isolou a bola, mandou no travessão, e aí aconteceu aquele do Vital. Eu nem vou botar a culpa no Vital, porque eu acho que o culpado é a diretoria que insiste com o Vital não tem condição de jogar no Corinthians, outro também, Vital, Lucas Piton, esse Raul Gustavo, esses caras todos têm que levarem uma limpa ali. Bambu. Entendeu? Bambu, pelo amor de Deus, obrigado, Michele. Robson Bambu, esses caras não têm condição de jogar no Corinthians. E vou mais longe, Cantilho também não tem, sabe? Tem que se fazer um Corinthians diferente. Agora, eu sou contra a renovação do Vitor Pereira. Sou contra, porque o grande culpado de o Corinthians ter passado por isso aí foi ele. Ainda mais tarde a gente vai falar sobre isso. Ele entrou com o time errado. Ele entrou com o time errado. Dele sobre o jogo de ontem, assim, porque o Corinthians foi grande, E eu penso totalmente diferente do Chico. Totalmente? Totalmente. Primeiro que também fiquei surpreso com a escalação do Piton, mas havia um objetivo nisso, que era formar uma linha de 5, o Fábio Santos como zagueiro e deixar ele como lateral, liberando o Roger Guedes. Só que aí o Corinthians tomou um gol com 6 minutos. Quando toma um gol com 6 minutos, o Piton ficou realmente sem função e foi substituído pelo Adson. E o Corinthians teve uma partida ontem, foi uma partida gigantesca. Encarou um Flamengo fortíssimo, em pleno Maracanã. Quando fez 1-0 o Flamengo com 6 minutos, um monte de gente começou, você falou que ia dar, falou que ia dar 1-1, olha aí, o Flamengo vai dar um show, vai massacrar o Corinthians, vai atropelar, vai aquela coisa toda. Eu achei que ia atropelar. E o Corinthians foi heróico. Foi lá, buscou um empate por 1-1, merecia até a vitória no tempo normal. Merecia a vitória de todos os jeitos, Nos pênaltis, teve ali a chance, né? Que o Fagner foi feliz. O Cássio foi sensacional. Quis tirar do goleiro, subiu demais e o Vital também perdeu. Paciência, acontece. Já vimos Copa do Mundo que o Zico perdeu pênalti, Bádio perdeu pênalti na final contra o Brasil. Sim, mas o que eu estou querendo dizer? Grandes jogadores também já perderam pênaltis em momentos decisivos, isso faz parte do jogo. Agora, o que fica, obviamente, fica a tristeza porque o título esteve nas mãos do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, é aquele tipo de jogo que o Corinthians sai de cabeça erguida. Por quê? Encarou, jogou e fica aí um alento para o ano que vem. E outra coisa, sou a favor da permanência do Vitor Pereira. E o Corinthians só chegou onde chegou, encarou o Flamengo como encarou por causa do Vitor Pereira. Eu não acho, não. Não acho. Não, vocês vão falar sobre isso daqui a pouco. Totalmente de você. Calma. Celso Cardoso, você tem um recado pra gente? Tenho sim, porque eu quero falar o seguinte, a final de ontem da Copa do Brasil reuniu grandes craques do nosso futebol. E sabe onde os principais jogadores do país estarão logo, logo? Aonde? Aqui na TV Gazeta, para a 19ª edição do troféu Mesa Redonda. A votação já está encerrada, agora o que fica é a grande expectativa para saber os ganhadores da nossa seleção. Astros do futebol nacional e internacional vão aparecer na sua telinha. E a Lux Color, claro, está com a gente mais uma vez no troféu Mesa Redonda. Lux Color é uma marca que a gente gosta tanto e está sempre com a gente. Eu vou falar uma coisa, eu tô até quase chorando aqui, porque eu fiquei muito triste. Ontem eu gritei, eu fiquei muito triste com a derrota do Corinthians, porque o Corinthians foi muito valente, foi muito consistente, foi aquele time que a gente sabe que o Corinthians consegue ser quando precisa. Segurou um Flamengo que todo mundo achou que ia, ganhar com o pé nas costas. E o Corinthians foi guerreiro, o Corinthians merecia essa vitória, gente, que dó. Mas por mérito dos jogadores, não por mérito do técnico. Caiu de pé. Os jogadores que tiveram vergonha na cara e foram para cima do Flamengo e o Flamengo deu um passo para trás. O Flamengo ficou com medo do Corinthians e recuou. Ficou mesmo. Essa que é a verdade. O Flamengo com 70 mil lá no estádio, Corinthians dominou. E a gente segue com o Coringão no Gazeta Esportiva agora com o José Paes lá no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. O assunto é o futuro do VP. O que o técnico falou ontem, Zé? Fala, Mi, beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá pegando fogo essa discussão aí já em relação à permanência ou não do VP pra próxima temporada. A VP só tem contrato com o Timão até o final desse ano de 2022. Ontem o meu querido amigo Thiago Salazar, direto lá do Maracanã, trouxe a bomba, disse que o VP vai ficar pra temporada de 2023. E aí, muito se comentou lá no Maracanã, todo mundo queria saber da boca do VP, escutar da boca do treinador, se ele vai ficar ou não pra temporada de 2023, se ele permanece
permanece como técnico do Corinthians. Todo mundo queria saber isso do homem na entrevista coletiva e a gente vai ver agora, vai ouvir o que disse o VP sobre essa permanência ou não para a próxima temporada. Fala, Vitor Pereira! Depois deste jogo, era o timing que tínhamos para ter uma conversa com o Will e com o Presidente, com a direção. Portanto, vou ter essa conversa com eles e depois eles devem dizer alguma coisa. Está bem? Dá para falar se você está mais propenso a ficar ou a sair, Vitor? Como vocês devem calcular, eu não vou anunciar uma coisa em público quando ainda não tive uma conversa com o Presidente para definir as coisas com ele. Não posso fazer isso. Corinthians, para mim, foi um clube que eu, desde o início, que me identifiquei muito com o espírito do clube, com o sentir do povo, não é? Do povo. Por isso esta tristeza, que eles mereciam uma alegria, não é? Eles mereciam uma alegria, mas é o que é. Agora, a torcida, eu identifiquei-me desde muito cedo, tanto com o Presidente, como com a direção, com as pessoas no clube, com a torcida também. Portanto, as coisas eu gosto muito do clube, sinceramente gosto muito do clube. Agora, vou ter que ter, como não vou falar aqui sobre o meu futuro, vou falar com o do Willy, não é? E depois vocês vão ouvir da boca dele, não da minha boca. Alguma coisa, ok? Tá então a palavra do Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva. E aí depois dessa entrevista coletiva, viu, Michele? Os jornalistas estavam ali na zona mista do Maracanã, esperando as passagens dos jogadores, as passagens dos presidentes, enfim. E quando o Duílio Monteiro Alves, o mandatário, o homem forte, o presida do Timão, passou pela zona mista do Maracanã, todo mundo foi para pertinho dele e disse, ó, o Vitor Pereira acabou de dar uma entrevista coletiva ali, a gente questionou ele sobre a permanência, ele disse que gosta muito do Corinthians, que antes não era o timing certo de falar numa renovação de contrato. E aí, o homem fica ou não para a temporada de 2023? Vamos ver o que disse o Duílio? Roda aí. A gente parou todo tipo de conversa, a gente estava focado, né, nesse campeonato, o objetivo era o título, termina hoje, então agora a gente vai sentar, conversar. O Corinthians quer que ele fique, né? Isso eu já deixei muito claro, ele sabe disso, e agora ele vai ter que tomar uma decisão, mas sem essa pressa toda para que a gente tome a melhor decisão. E interromper o trabalho, não. Vamos interromper o trabalho quando acabar a temporada. A gente tem 7 jogos, a gente ficou o campeonato inteiro entre os 4, agora nas últimas 2, 3 rodadas até o 5º lugar. Então a gente tem muito ainda que fazer, o trabalho continua. Como eu coloquei, a gente vê uma evolução, a gente está satisfeito. O Corinthians, na minha opinião, fez 2 excelentes jogos nas finais. Muito diferente do que muitos imaginavam e falavam da diferença dos dois times. Isso tudo posto, minha querida Michele Janela, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, na tela, Luiz Ricardo Fini, o nosso diretor, para a gente ver números do Vitor Pereira como técnico do Corinthians, números do Timão sob a batuta do professor português. Bota na tela aí, então, Luiz Ricardo Fini, 57 jogos, 23 vitórias, 19 empates, 15 derrotas, um aproveitamento aí de 51,4%. Esses os números de VP como técnico do Corinthians. E o Chico não se aguenta, ele quer falar, né, Michele? Então eu pergunto para você aí, para você repassar a pergunta para os nossos meninos aí no nosso estúdio, deve ficar ou não o VP para a próxima temporada como técnico do Corinthians? Daqui a pouquinho eu volto aqui direto do Parque São Jorge, porque tem muita coisa para a gente falar do Timão ainda no nosso programa de hoje, tá bom, Mi? Vai daí. Agora sim, valeu, Zé. Agora sim vocês debatam, porque o Chico Lang acha que o VP não deve ficar e o Celso Cardoso que deve ficar. Por favor. Não, o trabalho do Vitor até. Pereira, ele é muito bom. Ó, ele olha aqui, pegou... ó, na tela, Celso. Como muito bom. Olha os números. 57 jogos, olha os números 23 dele, Celso. Como vitórias, muito bom. 18 empates, 19 é isso? empates e 15 derrotas. 15 derrotas, 51% só de aproveitamento? 51%. Gente, é pouco, o Silvinho, se bobear, está até mais que ele. Passa de ano. Eu vou explicar por que eu acho o trabalho do Vitor Pereira bom. Ferro. Primeiro que ele chegou já com um elenco montado, mal planejado,
dentro de todas as dificuldades, chegou em momentos da temporada que ele ficou sem 11, 12 jogadores, foi jogar lá contra o Boca Juniors e não tinha 11 titulares. E em nenhum momento o Corinthians deixou de estar entre os 4 melhores no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Qual é a posição do Corinthians hoje? Hoje está em quinto com jogo a menos. Tá. Se vencer, volta a terceiro. Não, desculpa, campanha melhor que do próprio Flamengo, campanha melhor que do Atlético Mineiro. O Silvinho saiu, tinha 48%. Gente, não tá aí, ganhou o quê? Essa é a questão. E chegou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. A temporada do... Vocês se apegam a números, mas se apegam a dados importantes. O Corinthians nunca ficou, ou melhor, raramente ficou fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje está em quinto com um jogo a menos, campanha melhor que do Flamengo, campanha melhor que do Atlético Mineiro, tem um investimento muito maior. Chegou a quartas de final de Libertadores América. Sabe há quanto tempo o Corinthians chegava a uma Libertadores, quarta de final? Há uma década, há 10 anos. Ganhou a Libertadores? Não importa, mas é fácil. Tá. Outra coisa, chegou a uma final de Copa do Brasil e encarou o Flamengo de igual para igual. Sabe? Então, ele tem que continuar. O troféu é Miss Simpatia. Né? Por que simpatia? Ninguém está falando pela simpatia. Troféu segundo lugar para você, toma. Troféu segundo lugar. Você tem que valorizar. Vamos erguer a taça do vice-campeonato. Chegar a uma final... Olha o que o português deu para nós, vice-campeonato. Então, um vice-campeonato que rendeu para o Corinthians mais de 40 milhões de reais. Que legal. Mais se ganhasse, tinha rendido 80. Tudo bem. Esse que é o negócio. Sabe o que acontece? Né? Sabe o que acontece? O Celso está olhando o copo meio cheio. Eu estou olhando o copo meio vazio. Porque ele errou muito mais do que acertou. Essa é a grande verdade. E ontem o Corinthians só mostrou o futebol que mostrou porque os jogadores têm vergonha na cara. Deram sangue. Deram sangue Quando no campo. Perde, a culpa é do técnico. Não, mas é verdade. Ganha, qual foi o esquema tático dele, cara? O esquema tático dele foi colocar o Lucas Piton para marcar o Gasparzinho. Ninguém desceu pela direita lá no Flamengo. Como não? O Rodinei descia toda hora por lá. Imagina que cruzamento que o Rodinei fez que levou perigo pro gol do Cássio. Já bem que ele tá bem armado. Ele tinha Fábio Santos, ele tinha Piton por ali. A única coisa que o Rodinei fez foi bater o pênalti e dar o título pro Flamengo. A única coisa que ele fez é um lateral de quinta categoria. Vai marcar um cara de quinta categoria para quê? Pra quê? E pro lado ele é esquerdo, simplesmente o melhor lateral do Campeonato Brasileiro Flamengo, e da temporada, Chico. Pra você, pra mim não foi. Tá bom, mas se pegar os números de jogos. E outra coisa, eu não tenho, se você está falando de se apegar o número, você vai morrer pela boca. Porque os números do nosso Vitor Pereira aí, do seu Vitor Pereira, são horríveis. Horríveis. Ele ganha 2 milhões por mês, gente. Ele ganha 2 milhões por mês. Ele ganha mais que qualquer jogador do Corinthians lá. Qualquer jogador do Corinthians, ele ganha mais. Então, essa comissão técnica dele, que estourou o Paulinho, né? Que não conseguia recuperar o Renato Augusto, que precisaram trazer exatamente agora esqueci o nome do preparador físico, que era da seleção brasileira, para recuperar o Renato Augusto. Fisioterapeuta. O Bruno Mazziotti, lembrei. Precisaram, depois que o Bruno Mazziotti chegou no Corinthians, é que os jogadores mais velhos se recuperaram. Por quê? Porque começaram a fazer treinos à parte. Era isso que ele tinha que ter feito desde o começo, e não fez. Ele acha que ele estava dirigindo lá o Galatasaray, estava dirigindo o Benfica, que tem gente, tem elenco, uma coisa que não tinha ninguém. Então ele estourou os jogadores, ele é um técnico ruim, ele não tem... Qual é a tática do Corinthians? Falem para mim qual é a tática do Corinthians, gente. Eu posso explicar para você. Ele só tem uma linha de 4 ali atrás e o resto é um... Deus nos acuda, para não falar um palavrão. Chico, aí vai que vai. Aí vai de qualquer jeito, quem tiver lá joga. Bom, e outra coisa, apostou em Duqueiroz, em Lucas Piton, apostou em Adson. Esses meninos podem dar frutos? Podem, daqui uns anos. Não podem ser titulares de jeito nenhum. Era hora de jogar Juliano no fogo, era hora de jogar o Maicon no fogo. Mas o Maicon tá machucado. Dane-se! Toma uma injeção e vai pro jogo, pô! É o que se fazia e o que se faz, sabe? O Maradona eliminou o Brasil com um tornozelo desse tamanho. Eu tava lá na Copa de 90 e vi. Parece até que o Corinthians tomou de 5-0 no Maracanã. Corinthians encarou o Flamengo. Corinthians encarou o Flamengo. Eu tô apontando os erros. Encarou o Flamengo, foi gigante. A pergunta que o Zé fez não é se o Corinthians merecia ganhar a Copa. Ele disse, o Vitor Pereira merece renovar ou não. Eu estou dizendo que não. E eu que sim. Que não tem nada a ver, ele não fez nada pelo Corinthians. Meu Deus do céu. O que ele acrescentou ao Corinthians? Aliás, a gente qual foi a grande novidade técnica dele?
dá pra pôr essa enquete no site, pedir pro pessoal pôr essa enquete no site, a gente fala no final do programa? Vitor Pereira, você acha que ele tem que renovar ou não com o Corinthians? Sim ou não? Diga ou não, por favor. Eu não sei. Por mim, ele tem que renovar. Sim, pra aqui, mim, não, é aqui. um baita treinador, é um baita treinador. Eu concordo que ele renova, mas ele tem que diminuir o salário dele por metade. Meu Deus. Porque ele não merece 2 milhões. Vai tomar banho. Nosso palpitômetro de ontem teve 2 acertos no placar, tá? No tempo normal. Que coisa maravilhosa. Você acertou realmente e... Vou mandar um abraço pro Nazi. O Nazi ficou me cornetando ontem. O Corinthians só perdeu porque esse homem falou que ia dar Corinthians, gente. Ah, para. Põe na tela, por favor, Fini. Olha, deu... O Salazar falou 1-0 Corinthians. O Celso, 1-1 nos tempos normal, prorrogação, pênaltis e vitória do Corinthians. Devia ter falado vitória do Flamengo. Próxima vez você não fala vitória do Corinthians. Aí o Silvestre, 1-0 Corinthians. O Chicão, 2-0 Corinthians. Eu, 1-0 Corinthians. E mais um empate que foi do grande José Paes. Eu e o José Paes acertamos o placar do jogo. Acertou. Torta na cara, porque você errou o final do... Não importa, acertei o placar. Vocês não acertaram nada? Não acertaram absolutamente nada. Sim, mas você acertando ou não acertando, dando mesmo. Mas você acertando ou não acertou, você errou, né, Celso? Você errou quando disse que ia dar Corinthians. É o mais difícil. Agora é o seguinte, eu quero fazer um convite super especial para você que está em casa. Pós-graduação da Faculdade Casper Libero está organizando uma aula aberta sobre Copa do Mundo e o cotidiano, a vida do repórter. Eu vou estar lá, né, como professora, ao lado de quem? Do meu querido Chico Lang, do Alexandre Silvestre e do Thiago Salazar. A aula aberta é no dia 25 de outubro, terça-feira que vem, 7 da noite. Para participar, Michele, tem que pagar? Não, é de graça. Tem que fazer a inscrição, sim, no site casperlibero.edu.br. Tá aqui embaixo, ó, casperlibero.edu.br ou inscrição por este QR Code, beleza? A gente se encontra terça-feira que vem, certo, Chicão? O Chicão já tá preparando muita coisa legal pra vocês, tá? Eu sempre pedi pra colocar os negócios no slide, eu coloquei. Vai ter slide, PowerPoint, Miguelito, nosso estagiário aqui, tá ajudando. Valeu, é presencial, tá, galera? É presencial a aula, tá? Beijo. O que é isso, Chile? Segue o jogo agora, nós vamos falar agora o seguinte. Vamos para a nossa redação? Não. Hoje tem outro time paulista em campo, daqui a pouquinho o São Paulo pega o Coritiba num jogo atrasado do Brasileirão. O Garrafa tá na nossa redação, sim, e vai passar os detalhes desse jogão. Aliás, arrasou você e o Chico Lang ontem na live, hein, do YouTube e do site gazetesportiva.com. Garrafa, buenas noches para ustedes. Buenas noches. Legal, Michele. Um abraço a você, ao Chico, ao Celso, todo mundo acompanhando o Gazeta Esportiva, a galera que participou ontem conosco da live e avisar o Chico Lang que o futebol não acabou ontem com a derrota do Corinthians nos pênaltis para o Flamengo. Hoje já tem bola rolando. É Campeonato Brasileiro, é São Paulo e Coritiba. Jogo que acontece no Morumbi é jogo de reabilitação para o São Paulo. O São Paulo empatou com o Palmeiras bravamente no final de semana no Allianz Parque, mas precisa da vitória para esse jogo, que é um jogo atrasado na tabela do Campeonato Brasileiro, para continuar sonhando com vaga de pré-Libertadores no G8 do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni tem problemas para definir a equipe, os problemas passam pela zaga, Beraldo e Ferrarese estão suspensos, o Miranda está contundido, então são 3 zagueiros que o Rogério não pode contar na partida de hoje. Ainda o Gabriel Neves e também o Alisson são 2 jogadores vetados pelo departamento médico, assim como o Miranda, né? O Miranda também está vetado, então são 3 zagueiros do São Paulo de fora da partida de hoje. Transição, Diego Costa e Nicão. O Diego Costa participou de uma atividade e a gente acha pouco provável que ele possa estar em campo hoje, mas são 2 jogadores que o Rogério está preparando para a fase final do campeonato. O Rafinha, que não esteve no último compromisso, deve retornar à lateral direita e um provável São Paulo. Na tela aí, diretor, o São Paulo daqui a pouquinho, 8 da noite, contra o Coritiba no Morumbi. Felipe Alves no gol, Rafinha, Léo, Luizão e Reinaldo. Esse é a provável formação da defesa tricolor. No meio campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor. E aí uma dúvida entre Galopo ou Igor Gomes, como o jogo no Morumbi, não sei não se o Galopo leva uma vantagem, já que o Igor Gomes não está muito aí afeito com a galera anda meio na bronca com o Igor Gomes. O Patrick completa o setor e lá na frente, Caleri e Luciano. É só a vitória que interessa. Silvestre está desesperado aqui na redação, falando, Garrafa, precisamos vencer esse jogo. Eu falei, precisamos não, Silvestre. Eu torço pro Londrina, pro Tubarão, que já se afastou do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro, Michele. Valeu, Osmar Garrafa. Diga, Celcito. Bom, enfim, São Paulo precisa da vitória
para continuar sonhando aí com essa vaga na Libertadores da América, é o que resta ao São Paulo. Assim, 8ª vaga, tudo é muito pequeno, é muito pouco para o São Paulo, mas é o que tem para hoje. Tem que saber aproveitar o seu momento, entender qual é o seu momento. Grandeza ficou no passado, sabe? Na história, você reverencia, lembra, o São Paulo, soberano, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Copa Libertadores, ok, mas isso é passado. A verdade é que o São Paulo, em 10 anos, conquistou um título. Quem vive de passado é só museu, isso, né? Um título em 10 anos, o que mostra que mudou a realidade do tricolor. Então, se o que resta é garantir uma 8ª colocação e assim disputar a Libertadores no ano que vem, brigue por isso e está tudo certo. Gostou do time, Chico? Eu gostei, é o que o Rogério tem para hoje, né? E eu, particularmente, acho que esse time do São Paulo, ele pode ser a base para o ano que vem, né? Não sei se vai chegar na Libertadores, não, porque está difícil. É mais fácil o Santos chegar, né? Que está mais organizadinho, já vem de 2 vitórias e tal. Mas eu acho o seguinte, que esse São Paulo aí tem coisas boas. O Rogério pode aproveitar, sim. Principalmente o Nicão, né? O Nicão essa temporada não jogou, né? Pode ser que o ano que vem ele esteja pronto para jogar. E também o Patrick. O Patrick foi um dos melhores jogadores aí nesses últimos jogos do São Paulo. Tá pensando que não tem Palmeiras por aqui? É claro que tem. E o Silvestre tá na nossa redação com as novidades do líder do Brasileirão. Ô Silver, o Palmeiras vai ser campeão dia 2 de novembro? Não, é 2 de novembro, é isso? Vai ser? Aí vai depender das contas, né, Michele? Eu vou voltar, se der tempo ainda, nesse Gazeta Esportiva, mostrando a tabela de jogos do Palmeiras daqui até o final do campeonato. Aliás, a torcida do Palmeiras sofreu muito ontem à noite. Eu quase não ouvi fogos de artifícios na zona oeste de São Paulo e os caras estão de cabeça muito inchada pela perda do título do Corinthians. O próximo compromisso do Palmeiras, que será campeão brasileiro de 2022, é sábado em casa no Allianz Parque contra o Avaí, Michele. 36 mil ingressos já vendidos. O Palmeiras tem um desfalque, que é o Murilão, zagueiro que tomou o 3º amarelo, vai cumprir a automática. Luan deve ser o substituto. O Rony tá voltando da automática, volta para o ataque. Com isso, o Merentiel vai para o banco. O Tabata ainda não está pronto, em fase de transição. O departamento médico liberou ele para treinar um pouquinho no gramado hoje, mas quem deve continuar controlando ali a meiuca do Verdão é o Gustavo Scarpa. Restam 6 jogos para o Scarpinha bater asas e voar para o futebol inglês, mas ele ainda está a serviço do Palmeiras. Vamos ouvi-lo sobre o próximo jogo. Não existe jogo fácil no Brasileiro, a gente sabe disso. Tem jogadores qualificados, campeões no Avaí, então a gente vai entrar focado, tentar impor o nosso ritmo, né, como a gente costuma fazer aqui em casa. A gente tem que tentar aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem para treinar, para aprimorar algumas coisas táticas, técnicas, até mesmo físicas. E a comissão experiente que é, né, tem toda a nossa confiança aí e os trabalhos têm sido legais. Palmeiras, Michele, líder do Campeonato Brasileiro, 8 pontos na frente do Internacional, que é o segundo. Depois eu volto com aquele balanço final das últimas 6 rodadas. O adversário do Verdão está na zona do rebaixamento. O Avaí é o penúltimo colocado. A tendência é que o Palmeiras conquiste 3 pontos e se aproxime ainda mais do título. Obrigada, Silvestre. E aí, Celso? O Palmeiras a gente está contando os dias, né? Para saber quando vai ter a festa. Definição, final de ano, né? Falando em festa sem troféu mesa redonda. A gente fica aí na expectativa dos melhores do ano. Algumas coisas já estão definidas. Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Resta saber o que vai acontecer na Libertadores com o Flamengo e o Atlético Paranaense. Mas, enfim, as coisas vão se definindo. Para mim, não tem a menor dúvida de que o Palmeiras será campeão. Tem palmeirense lá do meu lado, fala assim, ei, calma, ainda tem jogo ainda. É o primo que, né, fica com medo, aquela coisa assim, meu Deus, hoje, agora me fugiu 8 ou 9 pontos de vantagem. 8 pontos. 8 pontos. Para, esquece. Não é bem assim. Não é bem assim, calma. Eu estou lendo aqui, ó. O Palmeiras precisa atingir 78 pontos para ser campeão. Tá. Hoje está com 60 e pouco. Tem que botar aquela telinha, né, dos pontos. Então, se chegar a 72, ele é campeão. 72? 72. Tá. Aí é o ponto, faltam 12 pontos para ele ser campeão.
Certo? Então vejam bem, tem um cara lá no Rio Grande do Sul que fez um cálculo meio doido. Eu até perdi aqui, eu estou tentando baixar, mas na hora ele fez um cálculo que ele acha que o Inter ainda pode chegar no Palmeiras. E passar o Palmeiras. Poder chegar pode. Ele é do Sul, Daí né? dizer que vai chegar... O cara é gaúcho, ele fez um cálculo maluco lá, dizendo que o Colorado pode ser que encoste no Palmeiras. É o tal negócio, a matemática tudo é possível, né? Quando você tem chances, né? Matemática, tudo é possível. Que na verdade não é chance matemática, é chance aritmética, né? Porque matemática é outra coisa. Matemática é fórmula e tudo mais. Aí não é fórmula, aí é aritmética. O Palmeiras vai ganhar, É Chicão. soma, né? Não fala é soma, diminuição, divisão e multiplicação. Tá certo. Para tudo que tá na hora de Copa do Mundo por aqui, a gente segue falando sobre os favoritos ao título e a bola da vez. Ai, é a Argentina do Celso. Dá uma olhada. Los hermanitos ganharam 2 Copas. 78 em casa com um bastidor fortíssimo. E 86 no México com show de bola do deus Diego Armando Maradona. Nós temos 5, somos hexa, desculpa aí, Argentina. Mas é que os caras merecem sempre o nosso respeito. O nosso e o respeito do mundo todo. O avião que vai levar Messi, Di Maria e companhia limitada para o Catar já está prontinho, pintado, personalizado, com slogan, inclusive, uma equipe, um país, um sonho. Sob o comando do prof. Scaloni, a Albiceleste chega ao Mundial com 35 partidas de invencibilidade e campeã da Copa América. Messi vai jogar tudo que pode e mais um pouco. É a última chance da pulga, a última chance do craque em Copas do Mundo. A estreia é contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro. Polônia e México completam o grupo dos nossos maiores rivais, que brigam pelo tricampeonato. E olha que quase conseguiram a façanha em 2014 aqui no Maracanã. Ufa! Que a Argentina espere mais uns aninhos na fila. Ou será que você vai torcer pros caras? Hã? Que nem o Celcito Cardoso. Voltamos pro... Você vai torcer mesmo para a Argentina? Não, isso é lenda, folclore. Descruza o dedo, né? Ele vai torcer sim. Vai torcer, E por isso sim. que a Argentina vai perder. É verdade. Voltamos para o Parque São Jorge. José, a Copa do Brasil já passou. E agora, como é que fica o Corinthians para a sequência da temporada? Dá para classificar para a Libertadores ainda? Claro que dá, Michele, claro que dá. O Corinthians está ali na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, dá sim. Aliás, o Corinthians desembarcou hoje aqui em São Paulo, depois de perder aí a Copa do Brasil para o Flamengo ontem lá no Maracanã. Todo mundo já foi para o CT Dr. Joaquim Grava, treinaram hoje. Quem jogou mais de 45 minutos ontem lá no Maracanã fez apenas um treino regenerativo. Quem atuou por menos de 45 minutos, então foi para o campo, fez um trabalho aí supervisionado pelo técnico português, o Vitor Pereira. Uma informação importante aí para você, meu amigo corintiano, o Adson se machucou ontem lá na partida contra o Flamengo, teve um probleminha ali na coxa esquerda, no músculo posterior, músculo de trás da coxa esquerda. Ele que entrou muito bem na partida, acabou saindo de muletas lá do estádio do Maracanã, saiu mancando hoje lá do hotel
que o Corinthians estava no Rio de Janeiro, pode ser que ele seja desfalque e desfalque importante na próxima partida do Corinthians, no sábado agora às 19 horas contra o Santos, clássico lá na Vila Belmiro, jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que ainda faz mais 7 partidas nesse ano de 2022 e aí então encerra a sua participação na atual temporada. Vamos ouvir uma palavrinha aí do Cássio falando justamente então sobre o planejamento da próxima temporada, mas atrelando esse planejamento à permanência do VP. Deu uma cutucadinha aí o Cássio. Vamos conferir o gigante. Acho que não só para o Vitor, né? Claro que é uma situação que não cabe a mim. Eu entendo também que tem uma parte familiar dele que ele está ainda na definição, mas quanto antes ele definir, eu acho que vai ser bom para todas as partes, né? Porque para questão de planejamento, organização, se a gente for ver daqui 20 dias está acabando o ano, então quanto antes decidir aí vai ser legal, mas como eu falei, isso não cabe a mim a responder, é com o professor e com o presidente. Falou então Cássio aqui no Gazeta Esportiva, devolvo para você, minha amiga Michele Gianella. Essas foram as informações do Timão hoje aqui no nosso programa. Vai daí, Mi. Valeu, Zé. Eu não senti uma cutucadinha do Cássio, não. Eu achei que é um processo natural. Ele falou a verdade, quanto mais cedo definir, melhor. Porque aí você já faz todo o planejamento, você já vê com quais jogadores ele vai contar, quem ele vai dispensar, quem ele vai pedir. Entendo que o Vitor Pereira, começando a pré-temporada, escolhendo o elenco de acordo com as necessidades, e o Corinthians, quando contrata um cara como ele, tem que fazer isso. Não adianta lá contratar um técnico e não contratar jogadores que se encaixem no esquema que ele propõe. O Corinthians só tende a ganhar. Eu não acho, ele tem que sair, tem que pegar o Vojvoda do Fortaleza, ou pegar o Galhardo. Vai começar do zero, vai, mas tem pré-temporada, tem todo um ano, todo um percurso para se fazer. Galhardo quer Europa, Chico. Ele já foi para a Europa? Não, ele quer Europa. Mas chega nele com jeito. Todo mundo quer Europa, eu também quero. Mas aqui que paga. Se você falar para mim, ô Chico, tem uma casa lá em Roma, vai para lá, eu vou hoje e te convido também. Obrigado, Chico. Também. Deixa eu falar uma coisinha. Daqui a pouco a gente vai dar o resultado. O que o povo acha? Vitor Pereira tem ou não tem que renovar com o Corinthians? Se você não votou, vote no site gazetesportiva.com. Eu vou dar a parcial em 1 minuto, tá? Aliás, o resultado final em 1 minuto. E agora é o resultado parcial? Ainda não. A gente volta para a redação com o Alexandre Silvestre. Fala, Silver, conta tudo do Palmeiras para nós. Joguinhos finais, Michele, só para o torcedor já ir mentalizando quando que o Palmeiras vai bater campeão brasileiro. Sábado joga em casa contra o Avaí, que é o penúltimo colocado na tabela do Brasileirão 2022. Depois tem jogo contra o Furacão na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense certamente vai entrar com o time reserva, né? Porque esse jogo acontece dias antes da grande final da Libertadores. O Filipão deve poupar, facilitando a vida do Palmeiras indiretamente nesse caso. Depois o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Fortaleza está no meio da tabela. Na sequência, o Cuiabá, que também está na zona do rebaixamento. Esse jogo será fora de casa. O América Mineiro no Allianz Parque. E, por fim, confronto direto com o Internacional, que hoje é o segundo colocado. O jogo vai ser no Beira-Rio na última rodada do Brasileirão. O Inter, nesse momento, tem 8 pontos abaixo do Palmeiras. Façam as contas, Michele, mas eu acho que não precisa não. É uma questão só de tempo, né? De coincidir nesse jogo ou naquele. Acho que vai bater contra o Fortaleza campeão. Fortaleza, daqui a 3 rodadas. Valeu, Silvestre, brigadão. Então vamos para o resultado da nossa enquete. O Vitor Pereira deve continuar no Corinthians na próxima temporada? Porque aqui os meninos não se entenderam. E a maioria respondeu que sim! 87% dos votos contra 13%. El pueblo está comigo. Pode estar com você, mas está errado. Nem sempre o povo está certo. Basta ver aí os caras que a gente elege, né? Para ser governador, para ser prefeito, para ser... né? Essas coisas todas que sempre dão problema para nós. Desde que eu me conheço por gente, eu voto e sempre tem problema. Mas na enquete aqui o povo prefere o VP. O povo é besta. O povo é besta. Esse português afundou o Corinthians. E vocês querem que ele renove? Então fiquem com o português. Vão sofrer mais uma temporada.
Povo idiota. E vou dizer uma coisa para você. Não foi torcedor do Corinthians que votou. Deve ter sido torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo e todos aqueles que querem ver o Corinthians no buraco. Lamento, mas a Fiel está com o VP. Não está. Não está com o VP. Não está. Das redes sociais que os corintianos dizem. Não está com o VP. Enfim. Se falam é porque tem boi na linha. Né? Tem gente querendo, né, que a Fiel fale isso. Ó, torcidas organizadas, vamos botar a mão na consciência. Ô, metaleiro, você agora assumiu a Gaviões, hein, cara? Você está por trás das Gaviões. O que você está sugerindo? Você tem que fazer uma análise direitos se vai apoiar se o BP fica ou não fica. Porque a Gaviões tem uma força enorme para essas coisas. Ele só fez bobagem. O que é Gaviões? 53%. 53%. O cara fez uma campanha de 53% Corinthians em 8 meses. Corinthians chega numa 51%. final. Horrível. Corinthians... 51, que é pior. Botei 2% a mais para ele. Tô parecendo Instituto de Pesquisa. Corinthians encarou um Flamengo numa final e encarou de igual para igual. Queria mandar um abraço. Tabuleto Araújo, jornalista como a gente, que acompanha a gente. Abraço. Bom, eu não quero mandar abraço para ninguém. Para quem votou aí em 87, azar de vocês.